temos um novo guideline sobre intolerância às estatinas. Isso e muito mais agora na nossa atualização semanal. No mês de junho, a National Lipid Association publicou um novo guideline falando sobre o manejo de pacientes que apresentam intolerância às estatinas. E o guideline já começa trazendo uma nova definição do que seria intolerância à estatina. Então a gente vai classificar esses pacientes como intolerância completa, quando eles não toleram qualquer dose de estatina, e intolerância parcial, quando eles toleram alguma dose de estatina, mas que não é suficiente para alcançar o alvo lipêmico baseado na classificação de risco cardiovascular desse paciente. Então a gente teria aí classificação em intolerância completa, intolerância parcial. Sendo que, para ser intolerante, esse paciente tem que ter tentado pelo menos 2 estatinas, sendo uma delas na menor dose aprovada. Ainda no guideline, ele recomenda que a gente sempre avalie fatores de risco modificáveis para intolerância às estatinas, como por exemplo, hipotireoidismo, obesidade, deficiência de vitamina D, alcoolismo, uso de alguns medicamentos que possam ter interação com as estatinas, como é o caso, por exemplo, da amiodarona. E se a gente puder, por exemplo, remover esse fator de risco, isso pode facilitar a adesão do paciente ao tratamento e assim reduzir os sintomas. Por exemplo, se o paciente apresenta um hipotireoidismo não tratado, obviamente ele terá um risco maior de intolerância à estatina. A partir do momento em que você identifica esse hipotireoidismo e trata, ele vai conseguir tolerar o seu tratamento hipolipemiante. E com relação àquele paciente que não tem nenhum fator de risco ou que tem fator de risco que foi removido, bem, ainda assim a gente deve insistir na estatina. E a gente troca a estatina, coloca na menor dose para tentar fazer alguma dose, por mais baixa que seja, sendo que alguns pacientes realmente vão precisar de uma ou outra terapia hipolipemiante associada, como por exemplo a ezetimiba. A bronca está com aqueles pacientes que não vão tolerar absolutamente nada de estatina, porque a gente não tem evidências claras de que tratamento com outras drogas hipolipemiantes possa realmente reduzir desfechos cardiovasculares. E há uma esperança de que trabalhos que estão em andamentos, ensaios que estão em andamentos, possam trazer mais respostas a respeito deste tópico. Nessa semana, a gente também conversou sobre um outro assunto super controverso, que é a reposição de dehidroepiandrosterona para mulheres para melhorar a questão de libido, questão cognitiva, qualidade de vida. Bem, atualmente, a Endocrine Society recomenda reposição de DEA para mulheres que apresentem insuficiência adrenal primária ou secundária e que tenham também aí um quadro de depressão, astenia, redução da libido, desde que já estejam com dose otimizada do corticoide e, se for insuficiência adrenal primária, dose otimizada também do mineralocorticoide. Nesse caso, o uso de DEA, um teste terapêutico com a DEA, estaria liberado. No entanto, e com relação às pacientes que não têm insuficiência adrenal, então e com relação às mulheres saudáveis, como ficaria o uso da dehidroepiandrosterona? Uma publicação recente no JCM trouxe algumas respostas em relação a isso. Atualmente, não existe evidência de benefício sobre o uso de DEA para mulheres saudáveis. Não há benefícios sobre libido, sobre qualidade de vida e também sobre função cognitiva. Inclusive nas mulheres pós-menopausa, pode haver riscos associados ao uso dessa substância. Se você quiser ver mais detalhes, confere lá. Foi um texto escrito pelo Dr. Eric Trovão, está lá no nosso site. Essa semana a gente falou também sobre o uso do raio de iodo para tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide. O Dr. Luciano Albuquerque escreveu um texto que está no nosso site, onde ele traz todo o passo a passo de quais seriam as indicações do raio de iodo para pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide, quando utilizar naqueles pacientes com carcinoma de baixo risco, risco intermediário, risco alto, que dose deve ser prescrita, vai lá, vale a pena conferir. Essa semana tivemos também o nosso podcast com tudo o que você precisa saber sobre tirzepatida. A tirzepatida é um medicamento que está em alta no momento, aí ela foi aprovada pelo FDA para tratamento de diabetes. Recentemente no Congresso da ADA falou sobre os seus resultados no tratamento da obesidade e nesse podcast a gente comentou sobre indicações,
quais seriam os efeitos colaterais, quais seriam as contraindicações, as principais evidências a favor da tizepatida e quais são aquelas perguntas, aquelas dúvidas que ainda não foram respondidas. Vai lá, confere e depois fala o que é que você achou. Bem, isso foi o que rolou por aqui de mais interessante essa semana. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Até a próxima!